E a gente já num dia, né, Glauco, realmente é bastante conturbado, né, com as denúncias aí de assédio sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, né, ele já pediu aí a demissão, ontem mesmo, quando foram divulgados aí os relatos das funcionárias do banco pelo site Metrópolis, e a gente separou aqui algumas falas dessas mulheres, dessa reportagem, né, do site Metrópolis, porque, enfim, como mulher, a gente não pode deixar, né, obviamente, de falar sobre esse tema. E eu já vou falando para as mulheres aí nos chats do Jornal Brasil Atual, aqui pela Rádio Brasil Atual e também pela TVT, que comentem, né, como é que viram também esse episódio aí lamentável, né? Bom, ele já pediu demissão, né? O Pedro Guimarães já pediu demissão da Caixa Econômica Federal, mas é realmente estarrecedor o que a gente leu aqui no site Metrópolis, né, a respeito dos relatos dessas mulheres. E a gente separou aqui alguns desses relatos, né? Enfim, de mulheres, para quem ainda não leu aí a reportagem, enfim, para quem ainda não viu, elas dizem o seguinte, as mulheres, né, que elas se sentiram bastante abusadas pelo Pedro Guimarães em diferentes ocasiões, sempre durante compromissos de trabalho. O site Metrópolis revela aqui que a iniciativa dessas mulheres levou à abertura de uma investigação que está em andamento sob sigilo no Ministério Público Federal. Tem vários testemunhos, né, sempre relacionados a viagens realizadas por Pedro Guimarães, como parte do programa Caixa Mais Brasil, e tem coisas assim realmente terríveis, né? Elas dizem o seguinte, eu vou citar aqui alguns pelo menos, é comum, Pedro Guimarães, né, é comum ele pegar na cintura, pegar no pescoço, ele já tentou várias vezes avançar o sinal comigo, é uma pessoa que não sabe escutar não, quando escuta vira a cara e passa a ignorar, enfim, ainda falando aqui, outras mulheres, né, tem um padrão, mulher bonita é sempre escolhida para viajar, ele convida para as viagens mulheres que acha interessantes, né? Ainda durante essas viagens, estou lendo aqui a reportagem do Metrópolis, que trouxe esse escândalo, né, à tona, durante as viagens, as funcionárias, durante as viagens para as funcionárias irem, tem convites, né, para elas irem à piscina ou à sauna na companhia do presidente do banco nos horários de folga na agenda. E uma delas diz o seguinte, ele me chamou para ir à sauna com ele, perguntou, você gosta de sauna? Aí ela disse, presidente, eu não gosto. Olha que situação, hein? E uma outra pessoa, né, que é ligada ao presidente, né, da Caixa Econômica Federal, diz o seguinte, e se o presidente quiser transar com você? Olha só, hein? E na piscina lá, enfim, no hotel, uma fala assim, o presidente, né, falando que o presidente parecia um boto se exibindo, era uma espécie de dança do acasalamento, né? Depois, uma das mulheres ouviu uma proposta indecente, feita por uma pessoa também bem próxima, essa que eu falei, se o presidente quer transar com você. Enfim, são várias as denúncias, vai lá pedindo, né, diz que ele pedia, né, coisas, objetos, vai lá pegar para mim meu celular e tal, e aí quando chegava, né, no quarto, ela falou, vai lá, toma um banho e vem aqui depois para a gente conversar sobre sua carreira. Bom, as mulheres, nos relatos realmente apavorantes, elas, né, entravam aí realmente em pânico, crises de ansiedade. E durante o jornal hoje, realmente, a gente vai falar isso várias vezes, temos aqui algumas entrevistas que a gente vai fazer a respeito deste assunto e de outros assuntos, mas a gente vai repercutir também, porque a gente não pode deixar passar batido uma coisa dessas, né? E a gente vai falar neste momento, às 7 horas e 52 minutos, nesse momento a gente vai falar sobre uma campanha, né, que o Instituto Vladimir Herzog lançou esta semana, a campanha digital 85 anos Vladimir Herzog, Espaços de Memória, pensada para celebrar a vida e a obra de Vlado. A ação enaltece lugares de memória que levam seu nome na capital paulista. A gente vai falar com a Gabriela Oliveira de Abreu, historiadora,
formada pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestra em História Comparada pela UFRJ. No Instituto Vladimir Herzog, coordena a área de Memória, Verdade e Justiça. Oi, Gabriele, bom dia. Olha, desculpa o atraso, problemas aqui na região toda em relação à internet, e a gente teve aqui o auxílio muito querido do nosso querido Luiz, aqui, nosso técnico, sempre especialista, né, nessa área, e conseguiu aí fazer essa conexão. Então, Gabriele, antes da gente falar, né, desse evento, eu queria que você comentasse a respeito desse lamentável episódio aí envolvendo agora o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Oi, Marilu, bom dia a todos, um prazer sempre estar aqui com vocês. É muito ruim a gente começar o dia com essas notícias, na verdade já tem algumas semanas que no Brasil, nos Estados Unidos também, enfim, no mundo inteiro a gente tem acompanhado sucessivas notícias, acontecimentos que ameaçam diretamente o direito das mulheres, seja o direito reprodutivo, enfim, o direito de se viver num ambiente de trabalho razoável, decente, sem assédio. Então, a gente começou, claro, né, com as notícias que vem à tona e a gente pelo menos fica sabendo. Então, tem 2, 3 semanas que veio a notícia da menina de apenas 11 anos grávida, que no primeiro momento teria o direito ao aborto. Depois houve a decisão nos Estados Unidos de suspender o direito ao aborto. Depois vimos, semana passada, o caso da atriz Clara Castanho, também, que não preciso nem repetir as sucessivas violências com que ela passou, e agora mais essa em relação às funcionárias públicas da Caixa, em relação ao presidente da entidade. É lamentável, é muito pouco para se formular a respeito disso, é muito lamentável o terror que é ser mulher e viver num país como o Brasil. Tá frequentemente vulnerável a violências das mais diversas, né? É aterrorizante, assim. Agora, vamos lá, Gabriele, vamos falar aqui do nossa pauta, né, contigo, dessa campanha digital 85 anos, Vladimir Herzog, Espaços de Memória. Queria que você falasse um pouco sobre espaço de memória, né? O que caracteriza um local como um espaço de memória, inicialmente, Gabriele? Então, Marilu, acho que de forma geral, né, todo espaço é um espaço de memória, já que os locais, os lugares, de forma geral, sempre guardam consigo a sua própria história, a sua própria historicidade, estão sempre se relacionando com o tempo e com o espaço, mas a gente consegue identificar aqueles espaços, aqueles lugares que conseguem ativar de uma maneira diferente as nossas memórias individuais e coletivas, e eu acho que esse é o principal papel de um espaço de memória, de um lugar de memória. E aí, geralmente, esses espaços foram em palco de episódios importantes na história do país, ou um lugar também acaba se tornando um espaço de memória quando ele é batizado com o nome de uma determinada figura de relevo, como é o caso dos lugares com o nome do Vlado e de vários outros personagens que só engrandecem a nossa história. Mas vale lembrar também que tem outros espaços, que são sim espaços de memória, mas que carregam consigo nomes de perpetradores, de violadores de direitos humanos, de, enfim, líderes de regimes autoritários. Aqui no Brasil, ainda que a gente tenha diversos espaços de memória que homenageiem pessoas em defesa da democracia, dos direitos humanos, de uma cultura de paz, como foi o Vladimir Herzog, a gente ainda tem diversos espaços nas nossas cidades que carregam o nome de torturadores, de perpetradores, de violadores de direitos humanos. Agora, Gabriele, o país nosso, né, o Brasil, é um país sem memória? A gente sempre está falando isso, né? No que isso implica, hein, Gabriele? Eu acho que essa questão do Brasil é sim um país sem memória, infelizmente, e a gente não pode deixar de dizer que isso é fruto de um projeto político, né, que consegue manter a população, ou pelo menos uma parte da população, muito apartada das discussões do país, principalmente as discussões políticas. A gente sabe que quando a gente conhece a nossa própria história, quando a gente conhece a nossa própria memória, a gente consegue desenvolver uma reflexão crítica a respeito dos problemas do país, a gente consegue compreender a importância de lutar pelos nossos direitos. Então, nós somos sim um país sem memória, mas isso não é algo simplesmente dado. Eu acho que isso é fruto de um projeto político
para manter determinados setores da sociedade brasileira de olhos fechados, de olhos vedados, frente a diversos problemas. Agora, falando especificamente no caso Herzog, né, qual que é a importância de espaços que mantêm viva a memória do Vlado, Gabriele? Bom, os lugares de memória são aqueles lugares que conectam a gente que vive em 2022, que vive no presente, com acontecimentos do passado. E o Vlado, ele foi uma figura que se dedicou integralmente à defesa da democracia, da liberdade de expressão, de uma cultura de paz. Então, os lugares de memória que carregam o nome do Vlado é uma forma também de mantê-lo vivo, manter o próprio Vlado e o seu legado, a sua história, as suas contribuições vivas e continuando a inspirar as gerações futuras. Isso é importantíssimo. Exatamente, me inspira demais. Eu quando eu trabalhava quando eu trabalhava também na Fundação Padre Anchieta, né, na cultura, a redação, né, levava também o nome dele, leva, aliás, o nome dele. Exato. E sempre presente, né? A gente sempre pede sempre inspiração aí em Vlado para fazer o nosso trabalho, sem dúvida alguma. Isso é muito importante que você acabou de falar, viu, Gabriele? Agora, caso alguém conheça algum local que leve o nome do Vlado, como que pode colaborar também com esse mapeamento? Então, é só entrar na nossa conta no Instagram, nosso perfil no Instagram, Vladimir Herzog, entra lá naquela parte inicial, na bio, tem um link, é só clicar que lá estão as informações para vocês contribuírem com a gente nesse grande mapeamento. E aí, no caso desse mapeamento mais amplo, a gente não está se restringindo à cidade de São Paulo, ao país inteiro. A gente já recebeu diversos espaços centro-acadêmicos, escolas, praças, ruas, sindicatos, auditórios que carregam o nome do Vlado. A gente quer fazer esse grande mapeamento, para a gente é muito importante. E vocês sempre vão estar atualizando isso nas redes sociais? A gente pretende realmente fazer um trabalho bastante consistente, bastante consistente a respeito desses espaços de memória, desses lugares que carregam o nome do Vlado. Quer dizer, a ideia também é pelo Brasil todo, né? Quer dizer, a ideia é trazer justamente esses espaços e ir alimentando o site, né? Exato. Porque para o aniversário do Vlado, né, para esse marco dos 85 anos do Vlado, para a gente é interessante focar na cidade de São Paulo, que foi a cidade onde o Vlado viveu grande parte, se dedicou profissionalmente, politicamente, onde, infelizmente, ele também foi assassinado. Então, a gente se concentrou para essa campanha na cidade de São Paulo, na capital. Mas o nosso interesse é identificar lugares que homenageiam o Vlado, porque a gente sabe que é uma forma de homenageá-lo, de reconhecer a sua luta, o seu legado. A gente quer fazer esse mapeamento de forma mais ampla, incluindo também outras cidades, outros estados do país. Muito bem, agora quem quer conhecer o acervo Vladimir Herzog, como é que deve fazer? A gente tem o site do acervo, acervovladimirherzog.org, é um espaço virtual riquíssimo, narrando toda a história, a trajetória do Vlado, com imagens, com vídeos de familiares, de amigos. É só entrar no site, conhecer um pouquinho mais. Nossas redes sociais também estão sempre contando um pouco mais sobre quem foi e é ainda o Vlado, e o que ele significa na vida pessoalmente, né, individualmente de muitas pessoas, mas também para a vida política do país. Essencial hoje em dia, Gabriele, a gente agradece demais aqui a sua participação, muitíssimo obrigada, mil desculpas aqui pelos problemas aqui de internet, aqui na Baixada. Um forte abraço para você e até uma próxima. Então você é minha conterrânea, Marilu? Sou santista. Na Baixada Santista. Olha, eu já achando que é a Baixada Fluminense. Mas bem bairrista, né? Só tem uma baixada. Temos uma baixada. E o Tu é presente também, né? Tanto aí no... Boa, Marilu, melhoras, viu? Um beijo para todos. Obrigada. Obrigada, querida, muito obrigada, um beijo. A gente falou aqui com Gabriela Oliveira de Abreu, historiadora formada pelo Instituto de História da UFRJ, mestre em História comparada também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no Instituto Vladimir Herzog, ela coordena a área de Memória, Verdade e Justiça. Aqui você ouve
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.